E aí, catequista, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre o papel do catequista em meio à pandemia. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa vocação? Fique conosco neste vídeo de hoje para aquecer o coração. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te pedir um favor. Se inscreva em nosso canal, compartilhe para que mais pessoas recebam este material. Quantos catequistas será que nós temos no Brasil? 1 milhão? Talvez. Nós temos apenas 2.000 inscritos em nosso canal. Então dá para avançar, levar para muito mais pessoas. Lembrando, não só catequista. Todo católico que queira uma boa formação, ministro da palavra, todos aqueles que queiram um material para catequizar, aqui no nosso canal você vai encontrar. São mais de 80 catequeses gravadas já aqui. Vai ter algo que vai tocar o seu coração e vai te servir. Então se inscreva no botão aqui abaixo e compartilhe. Deixe seu comentário também aqui. Durante este período de pandemia, existe uma coisa que machuca demais o nosso coração. Nos afastar dos nossos catequizandos. Algumas pessoas até esbravejam. Porque a catequese online não existe. E realmente ela é difícil, ela não tem aquele contato. Mas, em alguns casos, ela tem sido a única opção das pessoas se encontrarem. Aí alguns estão conseguindo, outros não. É tudo muito novo para nós. Aqueles que estão conseguindo, às vezes ficam com o vazio de não ser uma catequese presencial. Aqueles que, por falta de recurso do próprio catequista ou dos catequizandos, não conseguem fazer a catequese online, também se sentem vazios. E nós passamos todo esse período nesse sentido. Mas é neste momento que é um tempo de fortalecer a nossa fé. Na segunda-feira passada, estava tendo uma aula no Centro de Formação Catequética, aqui da minha diocese em Jundiaí, e meu professor, Railson, no meio de uma pergunta na sala de aula, nós estamos fazendo via Google Meet, ele falou uma frase que mexeu demais com o meu coração. A cruz ratifica a nossa missão. Confesso para vocês que foi até difícil eu me concentrar para o restante da aula. Faltava ainda uns 15, 20 minutos, acho, para terminar a aula. Porque essa frase começou a mexer comigo, eu comecei a pensar. E logo me lembrei da minha santa de devoção, Edith Stein, no qual ela tem um livro chamado A Ciência da Cruz. É um livro que eu amo, que me ajuda muito na minha caminhada espiritual. Ela vai identificando a relação que São João da Cruz tinha, né, com a cruz, e por fim, como ela enxerga, né, uma forma dela ver. E eu fiquei pensando, mas o que significa isto? A cruz ratifica a nossa missão. A pergunta que a aluna fez na sala, na qual o professor soltou esta frase, ela foi a seguinte: como dar catequese neste período de pandemia? O que nós fazemos? Está tão difícil, eu me sinto tão cansada. Foi mais ou menos algo assim nesse sentido. E aí ele afirmou, todos nós estamos cansados. Mas é a cruz que ratifica a nossa missão. Não existe a possibilidade de nós querermos um cristianismo sem a cruz. E nós estamos vivendo um momento ímpar da história. Nós estamos passando por uma pandemia, por um período muito duro, semelhante a uma guerra, hoje uma guerra invisível, uma guerra contra o vírus, contra a desinformação, uma tristeza tremenda por perder amigos queridos, por ver hospitais lotados, por ver uma mídia, às vezes, que luta contra algumas coisas, e não vamos entrar nesse mérito. Mas passamos por um momento muito duro da humanidade. E a igreja sofre junto. Eu nunca me esqueço aquela caminhada do Papa Francisco sozinho no ano passado, em 2020, na Semana Santa, se dirigindo à cruz, mancando, com o ombro um pouco arcado. Parecia que ele carregava todas as dores da igreja ali, carregava também, né? E nós nos sentimos muito assim. Não estamos conseguindo dar a nossa catequese, não estamos conseguindo fazer como gostaríamos de fazer. Mas a nossa vocação, ela precisa estar orientada, ela precisa estar diante da cruz. Porque senão não é uma verdadeira vocação.
É nestes momentos, então, que nós vamos ficar mais fortes. E aí eu destaco 3 palavras. A cruz ratifica a nossa vocação. Então, cruz, ratifica e vocação. O que significa tudo isso? Primeiro, a cruz. Quero trazer para vocês um pensamento de Edith Stein. Ela nos diz assim: a cruz adquiriu um significado por sua história. Não é um mero objeto criado pela natureza. É sim um instrumento fabricado e usado pelo homem para um determinado fim. Como instrumento, a cruz desempenhou na história um papel de incomparável alcance, como o sabem todos os que vivem em ambiente cultural cristão. Por esta razão, a cruz conduz o espírito, em virtude de sua forma concreta, à plenitude do sentido a que ela se liga. É, pois, um sinal cujo significado não é artificial, mas é real, condicionado pela história. Sua forma visível conduz a uma vasta gama de conotações e que ocupa um lugar determinado. Assim podemos, com razão, chamá-la de insígnia. A cruz, ela nos conduz, então, ao crucificado. E o Cristo crucificado nos conduz à vida e à ressurreição. Veja que é um processo. Não tem como passar para a vida, para a ressurreição, sem passar pela cruz. Então nós estamos passando por esse momento difícil. E o que significa a palavra ratificar? Ratificar é confirmar. É entender que aquela missão dada, ela está confirmada ali. E vocação, todos nós que estamos no meio cristão, vou trazer de uma forma espiritual esta palavra, sabemos que é um chamado de Deus. Um chamado de Deus para a nossa santidade. Um chamado de Deus para evangelizar. Então a cruz, ela confirma o nosso chamado. Então se você está nesse momento, catequista, desanimado, se sentindo triste, imagine Jesus, naquele caminho do Calvário, ele também passou por isso. Ele também passou pela tristeza, pela dor e pelo sofrimento. Então esta dor que você sente agora é cruz. Essa dor que você sente é um caminho difícil. Estamos aí desde março do ano passado. Abre, fecha igreja, dá um pouquinho de catequese, logo já fecha. Faço online ou não faço? E todas essas dúvidas que nos aparecem. Isso é cruz. Então significa que a tua vocação está sendo confirmada. Pare um pouquinho diante do Senhor e reze. Senhor nosso Deus, venho te pedir, Senhor, que nos dê coragem e ânimo para seguir na nossa missão. O Senhor bem sabe o quanto está difícil a nossa caminhada. O Senhor bem sabe o quanto nós estamos, por vezes, com medo, angustiados. Não sabemos o que fazer com nossos catequizandos. Inspira-nos, Senhor. Ajuda-nos. Dê-nos criatividade, coragem e força para transmitirmos a fé a estas crianças, jovens e adultos que esperam pela catequese. Dê força, Senhor, para todos aqueles catequistas que neste período desistiram, para os que pensam em desistir, para que eles possam enxergar que este momento de cruz é um momento necessário que precisamos passar para que a nossa vocação seja confirmada. Queridos catequistas, coragem, ânimo. Vamos passar por tudo isso. Vamos voltar fortes, vamos voltar firmes, prontos para seguir a nossa missão. Se esqueça de mandar esse vídeo para algum catequista que está desanimado, que está triste, para o catequista que está com o coração apertado. Assim, nós podemos trazer uma palavra de ânimo e de coragem para ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.